Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica, que estou sempre procurando trazer novidades para vocês, para enriquecer o conhecimento de todos vocês que estão inscritos no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje, na verdade, é um estudo de caso, onde eu questiono a vocês problema na instalação elétrica que está provocando alto consumo de energia elétrica em uma determinada unidade de apartamento. Não é? O que pode ser isso? Olha, eu estou com alto consumo, o cliente reclama que está com alto consumo de energia. O que pode ser isso? Né? Eu vou apresentar para vocês, eu achei interessante, a nossa empresa, a IPT Engenharia, ela foi acionada para identificar um determinado problema, cujo problema, segundo o relato do cliente, sua conta de energia estava com valor exorbitante em uma unidade de apartamento, em torno de R$1.000 mensais de energia elétrica. Fomos acionados e fomos resolver o problema. Então eu vou relatar de forma geral o que aconteceu. Será que é um problema na instalação elétrica? Eu não vou contar para vocês. Ao longo dessa aula, vocês vão entender qual é o problema. Será que é elétrico? Então, vamos iniciar o nosso estudo de caso. Bom, será que eu tenho um problema na instalação elétrica? Consumo elevado de energia? O que pode ser isso? Eu trago, então, o estudo de caso. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos identificar qual é o problema. Bom, o cliente reclama de pagamento elevado em sua conta de energia. Todo mundo pode imaginar, poxa, isso pode ser fuga de corrente, né? Mas os valores de consumo de energia são valores elevados. Então, é só se for uma super fuga de corrente, né? Então, o primeiro passo que nós fizemos foi avaliar quais são as cargas existentes no apartamento, cargas de uso específico. Então, as cargas existentes é ar-condicionado, forno elétrico, fogão e coifa. E chuveiro, mas um único chuveiro nesse apartamento, 2 chuveiros no apartamento. Segundo passo seria, identificou as cargas, verificar se as instalações elétricas estão ok. Nós verificamos essas instalações elétricas, nós identificamos que as instalações elétricas estão ok. Eu vou apresentar mais à frente para vocês. Outro ponto é o seguinte, será que o medidor da concessionária está efetuando a medição correta? Então, o terceiro passo foi verificar se o medidor de energia está com sua situação correta, ou seja, sua medição correta. E nós, IPT Engenharia, fizemos a avaliação fazendo uso do medidor de energia, ou seja, do analisador de energia, que é o RE 6000 da Embrasul. Através dele eu consigo aferir se a medição do meu medidor lá no apartamento está correta ou não. Bom, fizemos uma avaliação nas instalações elétricas. As instalações elétricas possuem DR, né? A única coisa que nós verificamos foi a ausência de dispositivo de proteção contra surto. Se tem DR, o DR vai sempre desarmar caso exista alguma fuga de corrente. E o DR, vocês podem observar na configuração aqui, é um DR geral, ou seja, qualquer fuga de corrente em uma tomada ou em uma carga de uso específico, ele vai desarmar. Então, instalação elétrica, além do quadro que nós verificamos tudo. Então, as instalações elétricas estão ok. Agora, vamos ao terceiro passo, muito importante, é colocar a instrumentação para aferir se o medidor de energia elétrica está com a medição adequada. Então, o que nós fizemos? Colocamos um analisador de energia do dia 25/1 até o dia 27/1, fazendo toda a avaliação. Se vocês olharem o resultado aqui do analisador de energia, o consumo em kWh nesse período foi de 86,053 kWh.
Esse foi a avaliação feita naquele quadro anterior mostrado para vocês. Agora, registramos nesse dia 25 qual a leitura do medidor e no dia 27 fomos ao local, retiramos a nossa instrumentação e registramos qual foi o valor medido pelo medidor. Então, aqui tem a foto do dia 25, né, do primeiro dia da medição, e aqui do último dia, que foi 27. Se vocês observarem, fazendo a diferença, o que o medidor está medindo? 85 kWh. Ou seja, o medidor está ok. O analisador mediu 86, que o analisador, pessoal, ele é muito mais preciso que esse medidorzinho, né? Esse medidor ele faz só medição de energia ativa. Então, ok, não tem problema da concessionária. A medição está adequada, não tem nada na instalação elétrica. O que será isso, hein, pessoal? Qual será o problema? Todo mundo deve estar curioso para identificar esse problema. Vamos continuar com a nossa análise de energia. Não é? Vamos analisar a energia, vamos verificar o que está acontecendo. Fizemos uma avaliação com a medição da energia e nós identificamos que 82% do consumo de energia nesse apartamento é oriundo de ar-condicionado. 2% forno, coifa, né? E o restante 16% das cargas restantes na edificação, no apartamento. Então, veja bem, o ar-condicionado é o maior consumidor do apartamento, sendo responsável por 82% do total consumo de energia. O ar-condicionado existente é um ar-condicionado que estava instalado na suíte desse apartamento. É um ar-condicionado de 18.000 BTUs. Bom, continuando nossa análise, é observado nesse ponto aqui da análise que tem algo estranho. Veja vocês que esse consumo é o consumo relacionado à fase a qual o analisador de energia estava capturando. Se vocês observarem no gráfico, todo o tempo que o ar-condicionado fica em operação, a potência do ar-condicionado, ela não altera muito. Veja aqui vocês, olha, ela dá uma queda pequena. Aqui é quando o ar-condicionado está funcionando. Olha, sempre quando ele está funcionando, você não tem uma redução brusca da potência, que é o normal de um ar-condicionado, né? Aí o que a gente registrou e verificou? Olha, a sua potência ela permanece quase que constante o tempo inteiro de funcionamento desse ar-condicionado. Então, a gente detectou que tem algum problema no sistema de ar-condicionado. Olha, mas as instalações elétricas estão ok. Então, é aquele detalhe. Você é especialista nas instalações elétricas e você detecta que seu ar-condicionado, né, o compressor dele praticamente está funcionando o tempo todo da análise de energia, alguma coisa errada tem no ar-condicionado. Então, é importante chamar uma empresa responsável, né, por ar-condicionado. Então, o que aconteceu no relato do cliente? O cliente mudou para o apartamento e esse apartamento já tinha tubulação de ar-condicionado. E ele chegou e colocou o ar-condicionado dele lá, ampliou, botou lá um ar-condicionado de 18.000 BTUs. E aí observa-se na nossa análise de energia que praticamente o compressor funciona o tempo todo. Então, o problema está aqui. Agora, como resolver esse problema e o que é esse problema? Os aparelhos de ar-condicionado, a gente tem observado, não somos especialistas em ar-condicionado, mas normalmente ele mantém a umidade de refrigeração ligada até a temperatura que você seleciona. E após isso, a unidade é desligada. A unidade é desligada até que a temperatura do ambiente se eleve novamente. Então, tem sempre esse controle. Ou seja, pela análise de energia, é como se o meu ar-condicionado, o meu ar-condicionado trabalha full time o tempo todo, sem, né, um desligamento daquele compressor, sem uma redução de potência. E o ar-condicionado lá
é do tipo split, né? Janela. Aqui nós temos mais ou menos como seria a instalação desse ar-condicionado. Então, a condensadora, nós temos a tubulação, né? E o que nós verificamos é o seguinte: tem problema nesse ar-condicionado. O compressor está funcionando praticamente o tempo todo. O ar-condicionado ele não consegue ter uma redução de potência, né? Por quê? Porque a unidade deve ser desligada até que a temperatura, ela deve ser ligada até que a temperatura se eleve novamente. Então ele mantém a refrigeração, aí depois ele desliga, né? Dá uma pausa, diminui a potência e depois ele volta novamente. Mais ou menos isso. Então, o que nós solicitamos ao cliente? Chamar um especialista, uma empresa especialista em ar-condicionado para fazer uma checagem nas instalações do ar-condicionado. Então, a empresa de ar-condicionado fez a seguinte verificação. Verificou que a tubulação de ar-condicionado estava com seção inferior à capacidade do novo sistema instalado, 18.000 BTUs. O sistema novo é 18.000. A tubulação, segundo a empresa, estava com uma tubulação com seção inferior para essa capacidade do ar-condicionado. Então, o que eles fizeram? Trocaram a tubulação, aumentou a seção da tubulação, fez uma tubulação nova, e aí nós entramos novamente e fizemos uma verificação. E o que aconteceu? O consumo voltou, vamos dizer, ao normal. O consumo antes era 82% da energia. Agora, o consumo caiu em torno de 20%. Ou seja, uma tubulação inadequada do ar-condicionado provocou, né, um aumento no consumo de energia, porque o compressor sempre estava no máximo de potência, não havendo uma troca de potência, ou seja, a potência cai, que ele desliga, vamos dizer assim, entre aspas, o compressor, depois ele volta a funcionar quando a temperatura sobe acima daquela temperatura que foi selecionada. Então, veja vocês, parece algo assim, vamos dizer, que não vai provocar essa elevação no consumo de energia, tanto que o cliente questionou, mas será que se trocar a tubulação vai resolver? Foi trocada a tubulação, entramos novamente, colocamos o analisador de energia e verificamos que o consumo de energia do cliente caiu. É isso aí, pessoal, essa é a novidade, é a informação que eu trago para vocês e fiquem sempre ligados aí no nosso canal da Universidade da Elétrica, divulguem o canal, dê seu like, porque, volto a repetir, é trabalhoso estar colocando a aula para vocês, as aulas, né, procurando trazer sempre novidades. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.